E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e hoje eu vou falar sobre os fundamentos da pintura. Aprofundando aqui então na questão da forma, eu escolhi dois pintores, o Caravaggio e o Van Gogh, que eles são dois pintores bastante conhecidos e eles descrevem a forma de forma bem diferente. Então aqui pelo contraste aqui eu consigo explicar melhor a diferença na questão da forma. Você vê que o Caravaggio ele é um pintor barroco e ele tem uma preocupação muito maior com a forma. Você vê que a organização aqui dos valores tonais em volta da cabeça dele, a forma como a sombra entra e ele descreve todas essas reentrâncias aqui, essa forma aqui do nariz, a forma da bochecha, a mão, você vê que até o repuxado da pele aqui, da forma como ele está segurando a capa do livro aqui, o livro, você vê que ele usa, você vê que a forma ela está muito presa na questão da iluminação, né? E uma das melhores coisas para você descrever bem uma forma é você ter um ponto de luz só, né? Ou no máximo aquele esquema de 3 pontos de luz onde você tem uma luz de preenchimento no fundo, uma luz principal. E aí essa é uma característica bem marcante do Caravaggio, do Barroco, de uma forma geral, é você ter um ponto de luz e aí a forma ser muito bem descrita. Você vê que o Caravaggio aqui ele tem uma preocupação aqui em projetar sombra. Você vê que a forma do tecido ela é uma forma muito bem representada aqui, a forma como esse tecido ele projeta a luz. Você vê que a luz aqui, mesmo aqui, ela não está totalmente na escuridão, quer dizer, para esse tecido aqui ele fazer uma conexão com essa outra parte aqui. Você vê que as nuances aqui de tom de pele são todas todas feitas assim com bastante esmero, né? Bastante capricho. Ele vai construindo esse tom de pele aqui em camadas, tudo para que essa forma que ela seja descrita da melhor, de uma forma mais apurada. No caso do Van Gogh, você vê que ele não tem tanta preocupação aqui com a descrição da forma, né? Apesar que você vê que ele tem, que você dá para você ver que é um rosto, que você tem uma certa dimensionalidade na estrutura, né, do crânio dele, do nariz. Você vê que ele já não tem uma preocupação tão grande com a forma. Você vê que aqui a luz possivelmente está vindo desse lado aqui. Ele faz alguma graduação aqui, mas você vê que na pele, na própria pele aqui, você já vê que as pinceladas dele, elas até se misturam um pouco com a do cabelo, com o fundo e com a barba, né? Ele não é o caso do Caravaggio, que você vê muito pouca variação aqui, uma preocupação muito maior com a forma, né? Quanto mais você coloca a pincelada aleatória aqui, randômica, você sugere uma textura aqui que, por exemplo, aqui não tem. E como eu disse, o Van Gogh ele não está muito preocupado com isso, né? A preocupação dele maior é fazer testes de cor, de vibrância, de colocar laranja junto com verde, misturando com azul, né? Ele fez um esquema aqui de praticamente de 3 cores, né? O próprio tom de pele ele já está mais frio e tudo junto com o fundo aqui. E você vê que ele consegue descrever bem a forma, você vê que aqui ele vai escurecendo aqui um pouco, mas é uma preocupação muito maior com a cor, né? É uma característica própria, né, marcante do impressionismo, que é uma preocupação menor com a forma e maior com a luz e com a cor. E aqui o fundamento da perspectiva. Então eu selecionei aqui 3 obras, né, 3 pintores. Nesse caso aqui é um renascentista, o Rafaelo, Escola de Atenas. Essa aqui é uma pintura do Braque. Esse aqui é uma aquarela do Turner. Então você vê que no caso da perspectiva você vê aqui que no caso da Renascença, né, olha a preocupação que eles têm aqui com a distribuição, né, com a perspectiva espacial. No caso aqui é uma perspectiva de um ponto, né, você vê que todas as linhas elas estão vindo bem para a cabeça aqui do Aristóteles e do Platão. Você vê que existem elementos aqui geométricos também que estão todos inseridos em perspectiva, né? Você tem um arco aqui que também está inserido em perspectiva. Isso deve ter dado um trabalho do caramba para fazer, né? Você vê que é uma atenção bem especial aqui com a perspectiva. Antes de ir para o Braque, que eu vou mostrar dessa aquarela aqui do Turner também, você vê que de uma perspectiva espacial, né? Você tem uma pessoa aqui em primeiro plano, você tem um cachorro aqui em primeiro plano também, você tem um barquinho aqui também já em segundo plano, você tem a água, você tem os outros barcos aqui no fundo, aí você tem um vilarejo aqui, uma cidade aqui também no fundo,
Aí você tem essa montanha aqui também, você tem uma construção aqui, possivelmente aqui, acho que um castelo aqui no fundo. Então, você vê que a perspectiva aqui, no caso desses dois aqui, funciona para você dar uma sensação de espaço mesmo, né? De dimensão, numa imagem que ela é essencialmente bidimensional, né? Uma tela, é um pedaço de papel, que acho que no caso dessa aquarela aqui. No caso do Braque, você vê que o cubismo, ele busca, apesar dele ter aqui uma distribuição espacial, você vê que você não tem o experimento aqui que ele estava fazendo, que ele estava buscando aqui nessa pintura, uma quebra dessa relação espaço, né, forma, objeto e espaço. Então você vê que o que ele está fazendo aqui essencialmente é desconstruindo a imagem, né, desconstruindo a pintura. Você vê que ele intercala aqui alguns elementos para poder colocar eles em perspectiva, mas você vê que essa perspectiva aqui ela não funciona, e eu imagino que não é a intenção do Braque funcionar da mesma forma que uma pintura renascentista, né, com uma distribuição espacial praticamente perfeita, e também não funcionar da mesma forma que essa aquarela aqui do Turner. Aqui falando sobre o arranjo dos elementos, a gente tem aqui uma pintura do Godward. Ele tem essa pintura que ela ilustra as ruas de Pompeia, antes antes do desastre, né, da catástrofe que aconteceu sobre Pompeia, né, o vulcão. Você tem aqui, então, você vê como essa pintura ela também podia ser usada também na perspectiva espacial. Você vê como a perspectiva aqui ela é muito bem feitinha, né, muito bem trabalhada. Você vê que os arranjos dos elementos aqui dentro da composição, né? Então você tem esse cidadão aqui, você tem essas duas pessoas aqui, a mãe e possivelmente a filha aqui conversando com essa moça sentada na calçada. Você tem o arranjo dos pombos aqui no final aqui do lado direito. Você tem um outro arranjo de pombos aqui um pouco mais para trás, né? Num plano mais intermediário. Você tem pessoas aqui nesse outro plano, você tem mais pessoas aqui no fundo. Você tem o arranjo também das árvores, né? Acho que são ciprestes aqui, o arranjo dessas árvores aqui. Você tem uma composição dos elementos das árvores contrastando com essas construções aqui em branco. Você tem o arranjo das nuvens contrastando com o céu. Você tem um arranjo de composição de formas pontudas com formas arredondadas. Você tem composição de valores tonais, né? Você vê que a cor local dessas construções elas são bem mais claras que esse chão aqui de pedra sentada. Então, quer dizer, você vê como a composição ela entra em várias áreas, né? Entra em várias áreas da pintura, composição pictórica. E por fim, a cor, valor tonal e luz. Se você quiser saber mais sobre cor, dá uma olhada no meu vídeo sobre teoria da cor, que daí eu vou muito mais detalhe e profundidade assim, nas características da cor. Mas por propósito desse vídeo aqui, eu vou usar duas pinturas bem contrastantes também na questão de cor, que seria uma pintura do Monet e uma do Rembrandt. Você vê que a escolha aqui de iluminação, de valor tonal, de luz, enfim, dos elementos da cor são diametralmente opostos aqui, né? Por um lado, você tem esse autorretrato aqui do Rembrandt, você tem praticamente, né, um chiaro-oscuro, né, uma separação entre luz e sombra bem clara e definida, né? Você vê que a iluminação ela claramente está vindo daqui. A descrição da forma do Rembrandt, enfim, a característica do barroco é tentar buscar a melhor descrição de forma possível. Você vê que em termos de cor, que ele tem pouca cor, ele tem muito pouca variação de matiz cromática no espectro de cor. Então você tem um acinzentado aqui, você tem um pouquinho de saturação de cor na bochecha, nos lábios, mas tirando esse tom amarronzado aqui que ele tem, né, e o preto e o branco, basicamente você pode construir usando uma paleta Zorn, aquela paleta mais limitada, né, de 4 cores, que é o ocre, o vermelho, o branco e o preto. Você consegue praticamente fazer uma pintura dessa daqui, porque você não tem verde aqui, você não tem outras variações de matiz cromática aqui. E já nessa pintura aqui do Monet, você vê que a ideia dele aqui já é outra totalmente. Você vê que ele tem essa aqui é uma imagem que
na pintura que representa muito bem o que o Monet estava buscando dentro do impressionismo, porque você vê basicamente aqui uma explosão de luz e cor, é, vê como que ele varia, aqui você tem um azul no ponto no topo desse desse feno aqui, e você tem o sol estourando aqui atrás, né? Você vê que ele está tentando simular aqui a luz entrando aqui, né, por dentro da palha, aqui também. Você vê que aqui, ó, a luz ela está vazando aqui por esses pontos. Então aqui você vê que o Monet ele estava buscando fazer experimentos de cor, né, de uma forma parecida como o Van Gogh também estava buscando ali nas pinturas dele, que é fazer experimentos de vibrância de cor, né? Você vê que ele tem aqui o o roxo bem perto de verde, né, bem perto de laranja, e aqui também ele buscando alguns tons diferente de verde junto com violeta, né, com alguns riscos de notas de cor aqui de azul, e o céu também é a mesma coisa, né, você vê que a preocupação aqui do impressionista, né, ele praticamente é cor, é só cor, né? Você vê que ele define as regiões das coisas aqui no mínimo possível aceitável, vamos dizer assim, né? Ele não tem ele não tem muita. Ele sabe que quando o Monet ele pintou essa tela aqui, muito possivelmente essa parte aqui, por estar no contraluz, ela devia estar muito mais escura, né? Mas você vê que ela realmente ela está mais escura, que o valor tonal aqui é mais baixo que aqui, mas quando a gente observa a olho nu essas coisas assim na natureza, você vê que essa parte aqui ela fica muito mais. Para um fenômeno óptico, né, nos nossos olhos, essa parte ela fica muito mais escura, né, muito mais próxima do preto, né? O valor tonal daqui abaixa demais. E aqui você vê que ele estava buscando fazer uns experimentos mesmo, né, de cor e buscar capturar uma iluminação muito mais forte, né, muito maior, né, através de cor também, né, cor e luz. Bom, então é isso aí, dando uma recapitulada rápida aí. Os fundamentos da pintura, a forma, né, a descrição tridimensional, como a gente viu lá no vídeo do Caravaggio e do Van Gogh, perspectiva espacial, né? A gente deu uma olhada ali no renascentista, no cubista, no aquarelista, né? Aquarela de Turner. A gente viu aqui composição nos arranjos dos elementos na obra do Godward, nas ruas de Pompeia. E cor, que é o valor tonal, a luz, que a gente viu aí dois exemplos bem extremos, que um era uma pintura do Monet e outra era uma pintura do Rembrandt, que trabalham luz, tom e cor de forma bem diferente, né? Dois movimentos artísticos bem diferentes, né? O barroco e o impressionista. Espero que vocês tenham gostado. Se você não baixou ainda os e-books, dá uma olhada aqui na descrição. Os e-books são gratuitos, tem um só sobre teoria da cor, se você não baixou ainda. Tem aí o guia de materiais de aquarela, de tinta óleo e tudo mais, de desenho. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, ver se eu faço aí vídeo mais de fundamentos, de análise de obras e tudo mais. E até a próxima!